Mas hoje nós queremos falar então sobre evitar a crise. O que eu quero trabalhar hoje, deixar a igreja consciente, tanto vocês aqui na igreja, quanto as pessoas que estão assistindo de casa, é que não existe casamento sem problema. Primeira coisa que a gente tem que ficar ciente é isso. Não existe casamento sem problema. Todos os casamentos existe um problema, existe uma dificuldade. A diferença do problema para a crise é que às vezes quando surge um problema, ele não é resolvido e então ele se transforma em uma crise conjugal. Então, o que eu vou tratar com vocês hoje são pontos que a gente pode evitar quando o problema chegar, para que ele não se transforme em uma crise. E o que causa divórcio e separação hoje não são os problemas, são as crises. Não resolve a coisa pequena, ela de repente vai ficando grande e chega uma situação que alguns não têm como consertar mais as coisas, ou às vezes não querem mais consertar as coisas. Aí vai depender muito do estado da pessoa, como é que está o seu relacionamento, mas todas as pessoas que eles param em algum momento e dizem assim, olha, vamos ver o que a gente pode fazer pelo nosso casamento, a essas pessoas Deus dá oportunidades para recomeçar e assim o seu casamento poder ser restaurado. Eu acredito e eu vejo isso acontecendo, e eu sei que com você também pode acontecer. Então o que nós queremos trabalhar hoje? Algumas dicas para que você possa cortar o mal pela raiz. Diz a medicina antiga de que o melhor remédio é você fazer o quê? É melhor... Alguém lembra do ditado popular? Evitar do quê? Remediar. Às vezes a mãe diz assim, olha, menino, não sobe nessa árvore porque se você cair você vai se machucar. Se o menino bem soubesse, ele não subiria na árvore porque a queda vai realmente machucar. Mas depois que machuca, às vezes é preciso remediar, tratar. E às vezes o tratamento pode ser dolorido. Então, às vezes, quando a gente deixa alguns sinais para trás, a gente pode então voltar para remediar algumas coisas, mas isso aí pode demorar um pouco mais, ou às vezes exigir um pouquinho mais de esforço. Eu quero pegar como base um texto bíblico no livro de Gênesis, capítulo 16. Você que está com sua Bíblia em mãos, abra por favor Gênesis capítulo 16. E nós vamos ver uma história em que a pessoa poderia evitar alguns problemas e acabou não evitando. Gênesis 16, vocês sabem que a história aí, a história de Abraão. E nós temos uma situação um tanto inusitada nisso aqui. Gênesis 16, verso 2, diz assim: Disse, pois, Sarai a Abraão: O Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Deus chegou para Abraão um dia e disse assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Antes Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E ele saiu e foi para onde Deus havia ordenado. Mas Abraão agora ficou na esperança de ser pai para se tornar então a sua descendência uma grande nação. Abraão já estava com 75 anos de idade quando recebeu a promessa de Deus. E a Bíblia diz nesse contexto de Gênesis 16 que se passaram 10 anos e nada de Sara ficar grávida. E a coisa ia ficando pior, que Sara já não era tão novinha. E com o passar do tempo, 1 ano, 2, 10 anos a mais, hoje se diz que depois dos 35 anos, já não é tão recomendável a mulher engravidar. Agora imagine Sara no auge dos seus 80 anos de idade para poder ter um filho. Deus fez a promessa, mas até então não havia cumprido. E Sara então agora pega uma promessa de Deus e transforma num problema para a vida dela.
E ela agora chama Abraão no particular e diz assim: amigo, Deus cerrou o meu ventre. Eu não posso ter filhos. E a situação agora é a seguinte: eu vou pegar minha serva. Era uma tradição da época, quando a dona da casa, ela não podia ter filhos, ela então podia ter uma espécie de barriga de aluguel. Pegava a serva dela, dava para o seu marido, engravidava e o filho passava a ser dela. E ela então fez a proposta para Abraão e disse: olha, Abraão, tem aqui Agar, a minha serva egípcia, eu quero que você se deite com ela. Olha, nos dias de hoje a coisa já está feia. Imagine agora você pegar e fazer uma proposta dessa para o marido para arrumar uma barriga de aluguel. Olha, marido, tem aqui fulana de tal, é uma pessoa gente boa, eu quero que você se deite com ela. Eu fico impressionado que Abraão não resistiu a essa proposta em momento algum. A Bíblia diz no verso 2, que nós lemos a última parte, de que ele ouviu a voz de Sara. Não sei qual era a intenção de Abraão, mas ele ouviu a voz de Sara e prontamente disse: olha, minha senhora, se é para poder satisfazer o seu desejo, não se preocupe, eu farei o tal sacrifício de me deitar com a empregada. Sacrifício imenso Abraão estava fazendo aqui nesse momento. E ele então se deita, e o verso 3, assim Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e fez o quê? E deu para Abraão. Deu para Abraão. E aí o texto continua: deu para Abraão seu marido, depois de ter Abraão habitado 10 anos na terra de Canaã, e ele então conheceu Agar e concebeu. Agora, veja que Agar já arrumou um problema para a vida dela. Pegou o marido e deu para outra mulher para ter esse filho. A mulher engravidou. Depois que a mulher engravidou, agora Agar começou a desprezar a sua serva, e aquilo que parecia ser um plano perfeito, de ter um filho através de uma barriga de aluguel, agora deu tudo errado. E agora estava sendo desprezada, estava sendo humilhada pela serva. E olha como as coisas acontecem, eu não sei porquê, mas olha só a situação. Verso 5. Então disse Sara a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Por que a culpa agora era de Abraão? Se foi ela que fez a proposta, foi ela que pegou a empregada, ela que deu de presente para Abraão, a mulher engravidou. Agora essa mulher volta para Abraão e diz: olha, eu estou sendo desprezada e essa afronta vai cair sobre você. Mais ou menos assim, a culpa é sua. O problema é seu. Mas ela joga agora para cima de Abraão a situação. E ela agora diz: olha, como é que ela vai se jogar? Pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. Que o Senhor faça justiça entre mim e ti aqui agora. Você tem problema, não tem? Eu sei que você tem. Eu tenho. Mas tem problema que vem para a gente. E tem problema que a gente procura. E Sara procurou, como diz o ditado popular, me desculpe o linguajar que eu vou usar aqui agora, uma sarna para se coçar. Foi o que Sara procurou para a vida dela aqui agora. Deu marido, a mulher engravidou, agora que ficou complicada a situação, apertou o negócio e ela diz: olha, o Senhor precisa fazer justiça entre mim e ti, porque eu já não estou aguentando mais essa situação. Abraão não era aquele homem que gostava de afrontar as coisas, e disse Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas? Sabe o que Abraão fez aqui? Tu arrumou o problema, tu resolva. Porque quando foi para entregar, ela disse: está aqui a serva, deita com ela. E ele foi e deitou. Agora o negócio arrochou, o problema chegou, e ela joga para cima de Abraão, e Abraão disse: olha, a serva é tua, ela está nas tuas? Ou seja, me deixa fora desse pepino aí agora. Até então, a situação não estava tão desastrosa, aparentemente.
A mulher estava grávida. E agora Sara começou agora em uma perseguição terrível contra Agar. Se você ler o contexto da história, você vai ver que Sara agora começa a perseguir Agar de tal forma que Agar agora fugiu dali. Mas um anjo a encontrou, conversou com ela e disse: volta, pede perdão à tua patroa, fica ali, você vai ter um filho. E desse filho eu farei dele também uma grande descendência. Ela então voltou, ficou ali, se humilhou e o menino nasceu. E se você for ler a Bíblia um pouquinho mais e chegar no capítulo 21, no verso 10, verso 9, diz assim: o menino agora já tinha crescido, já estava uma certa idadezinha. Isaac já tinha nascido dela, já tinha se passado aí mais 15 anos. E agora os dois estavam ali, Ismael humilhando Isaac. Sara não gostou, porque ela agora dizia: o filho da promessa é o meu. E ela chega no capítulo 21, verso 9 e diz: mas Sara viu que o filho de Agar, egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, zombava de Isaac. E o verso 10, e disse ela para Abraão: lançai fora esta escrava e o seu filho. Me chama a atenção essa parte, sabe por quê? Porque no início da conversa, ela disse: eu terei um filho através da minha serva. Inicialmente a proposta era para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida através da minha serva. Mas agora o tempo passou e ela agora já diz: o filho já não é mais meu. Ou seja, Abraão, uma parte desse menino é teu, tu é o pai, mas agora manda ela embora com criança, com tudo. Sara, ela tinha a fórmula para poder atazanar a vida de qualquer ser humano. Era uma mulher desprezada inicialmente, uma mulher enciumada, e essa fórmula é a fórmula do fracasso. No dia que você encontrar a sua mulher com raiva e com ciúmes, você vai saber o que eu estou falando. Porque só o ciúme em si já causa um estrago danado. Ela com raiva sozinha já causa um estrago muito grande. Agora imagine juntar as duas coisas em uma só situação. E quando chega no capítulo 21, você agrega agora a uma mãe querendo proteger o filho. Veja como é que estava essa situação dessa mulher. E agora diz para Abraão: jogai fora o menino, manda embora. E aí diz: pois o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque. Verso 11. Isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu. Abraão e Sara não foram inteligentes o suficiente para poder evitar todo esse transtorno que eles passaram aqui. Tudo isso poderia ser evitado se eles confiassem um pouquinho mais naquilo que Deus havia prometido. Eles não confiaram. Poderia ser evitado se Abraão tivesse pensado um pouquinho mais e falado para sua esposa: eu não vou fazer isso, porque Deus me prometeu, e a promessa de Deus vai ser através de meios legais e não através de adultério. Um pouquinho de raciocínio, um passo atrás, pensar um pouquinho mais, faria uma diferença tremenda em tantas dificuldades que aquele casal passou. E hoje em dia, por incrível que pareça, existem muitos casais que uma boa parte dos seus problemas é porque eles não evitaram a crise quando existia apenas um problema. E a coisa foi crescendo, e foi deixando para depois, e foi se alargando a tal forma de que eles agora passam uma dificuldade muito grande, e alguns chegam até a separação e o divórcio, porque não evitaram alguns problemas. Durante esses domingos aqui, eu irei trabalhar alguns pontos que a gente precisa estar evitando constantemente. Na questão do diálogo,
Eu preciso trabalhar isso, da forma como conversar, o momento certo, o que falar, o que não falar, a atitude, postura, olhar, tudo isso influencia numa comunicação, que ela pode ser boa ou ruim. E a depender da forma e o momento que você fala, você pode elevar o seu casamento, como você pode destruir de uma vez por todas. Por isso, se você se encontra hoje com um casamento em crise, se você tem alguma dificuldade no seu casamento, eu quero lhe convidar a participar do Clube dos Casados, porque não tem para onde correr, todos passam por problemas. O que eu quero orientar um pouquinho nessa noite é para que você evite com alguns passos interessantes. Talvez a sua forma de olhar o seu casamento seja diferente da forma que a sua esposa olha. Um seminarista nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa, e eu achei muito interessante o resultado dessa pesquisa. Ele fez a seguinte pergunta: classifique o seu casamento dando uma nota de 0 a 10. Separou os homens, colocou em um local, as mulheres em outro. E agora mandou cada um dar a sua nota. Quando terminou de responder a pesquisa, todos eles, a média que os homens deram para o seu casamento ficou em torno de 8 a 10. Tá razoável. Se você der uma nota para o seu casamento e falar assim, ó, de 0 a 10, o meu casamento está com a nota 8, 9 ou 10, a gente pode dizer que é um casamento que está o quê? Estável. As mulheres desses homens estavam em uma outra sala, respondendo a mesma pergunta, e com o mesmo critério de nota, e a média das mulheres foi de 2 a 4. Qual é a média, então, desse casamento? Alguns podem dizer, pode ser 6, junta ali agora 8 da mulher, 4 do homem, vai para 12, divide por 2, fica com a média 6. Então, ou a mulher está vendo de uma forma diferente o casamento, ou o homem está vendo de uma forma diferente. Por que que então, às vezes para as mulheres, a crise está maior do que para o homem? Aqui agora nós precisamos ver como às vezes a mulher encara um problema e como o homem encara um problema. Uma mulher chega para o esposo e diz assim, nosso filho está perto de perder de ano na escola. A direção da escola me chamou e disse que a situação dele está grave. E que a gente precisa urgentemente tomar umas providências para que esse menino não perca de ano. A mulher já está angustiando desde a hora que a direção da escola conversou com ela, até o momento que ela chega para conversar com o marido. O marido escuta, talvez ali no meio da janta ou a passagem depois do jantar, ele diz, tá bom, vamos resolver. Porque o homem é muito preocupado com essas coisas. E a mulher está ali, e é isso que só que você vai dizer, não vamos fazer nada. E às vezes o camarada deita ali e fica quieto. E a mulher pensa, ele não está se importando com o que eu estou dizendo. Mas por que que o homem deita e fica quieto e a mulher levanta e fica agoniada, vai para lá e vem para cá? Porque a forma de encarar o problema de um homem é diferente da forma de uma mulher encarar um problema. O homem ele vai deitar no sofá e ele vai pensar assim, vou chamar o menino, vou te dar um castigo nele, vou tirar o celular e ele vai ter que estudar e ele já achou a solução do problema. Está resolvido. A mulher, para resolver o problema, ela não resolve apenas pensando deitada no sofazinho da casa dela ou na sua cama. A mulher, para resolver um problema, ela só acha que está resolvido quando ela senta, conversa, discute, fala, e aí para ela chegou numa conclusão. Poderia ser a mesma solução do homem, mas com formas diferentes. Ah, porque a mulher resolve de forma errada, ou o homem resolve de forma errada. Não, é porque são seres diferentes e que resolvem as coisas de forma diferente. Eles vão chegar muitas vezes no mesmo local, mas por caminhos diferentes. E às vezes a mulher pensa, esse homem nem se importa com o que eu falo com ele. Não é que ele não se importa. Ele está ali pensando,
Se a mulher deve a alguém, a mulher vai ficar querendo ir lá, dar uma satisfação e falar, e você, vamos lá, mas temos que resolver isso, não estamos conseguindo pagar, e está desse jeito e tal. O camarada pensa assim, se eu não tenho dinheiro para pagar, por que eu vou lá falar alguma coisa? A maioria diz assim, um ou outro que vai dizer assim, rapaz, eu estou sem dinheiro, mas assim que eu puder, eu venho aqui acertar. Mas para ele isso não é solução, porque a solução para o homem é ele arrumar o dinheiro, ir lá e pagar. Para a mulher não, se for lá e dar uma satisfação, já está parte do problema. Então, nós precisamos entender que a forma da mulher encarar um problema é diferente do homem. O livro que eu escrevi sobre o resgate do casamento, eu coloco mais essas diferenças entre o homem e a mulher. Então, o que eu posso fazer para poder evitar, então, que a crise chegue? Eu vou dar alguns conselhozinhos rápidos aqui para você. Se você puder anotar, você pode anotar. Eu vou até fazer o seguinte, eu estou com material aqui, eu vou transformar ele em PDF, vou mandar para Sérgio, e Sérgio então manda para o restante da igreja aqui, com todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês. Primeira coisa, quer evitar o problema? Mantenha a comunicação no seu casamento. Como eu disse, a falta de diálogo está entre os 3 maiores problemas que mais causam divórcios hoje em dia. É a mulher que quer falar uma coisa e não entende aquilo que o homem fala. Um fala A, o outro entende B. Um acha que está ignorando e para conversar. Em vez de conversar, tem brigas. Em vez de resolver um problema, arruma outro problema. Porque a falta de comunicação é o que tem destruído muitos lares hoje em dia. Muitos casais chegam ao divórcio por um problema que, se tivesse sentado e conversado, teria chegado em uma solução. Eu tenho acompanhado alguns casais, e às vezes aqueles que me procuram, a gente gosta de fazer que a gente chama de anamnese. É uma avaliação inicial, para ver, no meu caso, para ver se eu vou acompanhar, ou se eu digo assim, entrega das mãos do Senhor e vai, né? Mas eu já vi situações de pessoas estarem separadas 3 meses em quartos diferentes na casa, por um problema que com uma só conversa foi resolvido. Era só sentar e conversar. Qual o problema da comunicação? É que muitas vezes se conversa na hora errada, num tom de voz errado. Às vezes não se coloca no lugar da outra pessoa para poder entender o ponto de vista daquela pessoa, e tudo isso atrapalha. Eu não vou adentrar nisso porque eu vou te separar um dia só para falar sobre comunicação, e aí eu vou expor para vocês parte daquilo que eu coloquei num livro, Como Salvar o Meu Casamento, que está acabando por falta de diálogo. Outra coisa que você pode fazer para evitar a crise no seu casamento: reconheça que existe problema e encare de frente. A pior coisa que tem é você tentar mascarar um problema. Se existe um problema, você primeiro tem que reconhecer um problema. Fazendo as minhas entrevistas, às vezes, de emprego, eu costumo falar para pessoas que eu prefiro trabalhar com gente que não são tão boas tecnicamente, mas que são pessoas que saibam reconhecer quando elas erram. Um funcionário que não reconhece o seu problema, que não reconhece a sua dificuldade, ele nunca vai melhorar pelo fato dele achar que não tem aquele problema. Já um funcionário que talvez ele não é nem tão bom tecnicamente, mas que ele consegue saber assim, ó, isso aqui realmente eu errei, eu vou o quê? Eu vou melhorar. Esse é um funcionário bom para se trabalhar. Agora imagine dentro do casamento, quando a pessoa nunca reconhece que errou, e o pior de tudo, sempre passa o problema para outra pessoa, e sempre diz, é você que está errado. Nessas anamneses, normalmente quando chega o casal, os dois, um começa a detonar o outro de tal forma que eu fico com pena do outro que está do outro lado ali agora, só escutando. Ah, porque ele é desse jeito, porque ele é assim, porque ele é assim, porque ele é assim. Quando vê a vez dele agora dizendo assim, agora é bala trocada. E pega a sua arma, engatilha ali agora e diz, não, mas ela é desse jeito, ela é assim, assim, assim. E eu gosto de perguntar uma coisa. E qual é a sua parte nessa história que está atrapalhando o casamento? Porque muitas vezes a gente só acha que a culpa é
do outro. Então, se você quer evitar a crise no seu casamento, encare, reconheça que existe um problema e não deixe ficar se alongando para amanhã ou para depois. Essa semana no trabalho, eu disse para alguém, é melhor a gente resolver o problema de hoje, porque se a gente resolver o de hoje, não junta com o de amanhã. No casamento, se você resolve o problema que surge hoje, não vai juntar com o de amanhã. Em vez de resolver no outro dia um só, você agora passa a ter 2 para o próximo dia. Então a melhor coisa, quando algumas pessoas da área de família dizem assim, não durma com problema, não durma sem pelo menos tentar resolver este problema. E para resolver o que tem que fazer? Reconhecer que existe. E se reconhece que existe, aí agora tem a outra técnica que você pode fazer. Se existe um problema, o que é que está causando esse problema? É isso que está causando? Então, qual é a solução para esse problema? Se você agir dessa forma, você já vai começar a resolver muita coisa no seu relacionamento. Outro ponto que você pode trabalhar. Fique atento às situações que já geraram conflitos anteriores. Se em algum momento você passou um problema sério no seu casamento, porque a sua esposa estava com ciúme de você, com a tal secretária lá que não é a H, mas ela encara como se fosse H muitas vezes. E se aquilo já deu problema, fique atento para que isso não venha gerar um novo problema no seu relacionamento. Você teve problema porque a sua esposa estava conversando com você. Enquanto ela conversava, você continuava ali no celular. E isso aborreceu de tal forma que ela não quis mais conversar e gerou problema no seu casamento. Fique atento da próxima vez. Quando ela for conversar, guarde o celular e fique atento. Porque o problema que foi anteriormente, se ele não for cuidado, ele volta novamente. E ele volta com mais força. Porque a pessoa que se sentiu ofendida da primeira vez, ela vai achar que é uma afronta contra ela nessa segunda situação. Então, aqui está um ponto importante. Fique atento a essas situações. Outra coisa, busque ajuda com pontos que ainda não chegaram à solução e que você acha que não vai conseguir só vocês dois. Buscar ajuda. De quem, meu Deus? Pode ser de Deus. Está aí uma boa indicação. Mas existem pessoas que podem ajudar você. Você provavelmente tem um grande amigo. E talvez esse amigo possa lhe ajudar. Qual é a grande questão dos casamentos? É que normalmente as pessoas não se sentem à vontade para poder conversar os seus problemas de casamento com uma outra pessoa. É por isso que eu falo que tem que ser um amigo. E qual dica que eu dou para você? Se você está passando problema de casamento, procure um amigo que seja casado. Porque você tem um amigo que é solteiro ou divorciado. O divorciado vai chegar para você e dizer assim, eu resolvi da melhor maneira. Larguei. E você já está passando um problema, o diabo já está no ouvido perturbando, e você pode parar e pensar e dizer assim, rapaz, sabe que não é de tudo uma má ideia? Eu costumo dizer que toda ideia ruim tem aqueles que vão seguir. Mas se você procurar uma pessoa que talvez seja seu amigo, que tenha experiência, que já passou por problema no seu casamento e hoje tem um casamento restaurado, essa pessoa vai poder dizer para você, rapaz, eu já passei por isso, eu sei como é, e eu segui por esse caminho aqui e deu certo. Procure um líder religioso de confiança, ou procure um psicólogo, terapeuta, que talvez possa lhe ajudar. Outra coisa que pode ajudar a evitar os problemas no seu casamento, reconheça que nós somos falhos, todos nós somos o quê? Falhos. Às vezes a gente casa com aquela ideia de que a gente achou a pessoa maravilhosa do universo, ou que essa pessoa é o príncipe encantado que veio no cavalo branco, e depois que você casa, você descobre que nem era príncipe e que nem num cavalo ele veio. Que muitas vezes ele se comporta como se fosse o próprio cavalo. Não é a realidade, muitas vezes? E algumas olham e pensam assim, meu Deus, se eu soubesse que era desse jeito,
Eu não tinha casado. E eu namorei 8 anos, 5 anos, 4 anos com essa pessoa e não descobri que era desse jeito. Porque namoro não se conhece ninguém. Você já viu alguém se revelar no namoro? Se a pessoa revela o seu lado ruim no namoro, já está dizendo para a pessoa, olha, casa se quiser. Tem um ditado popular, um memezinho que diz, o golpe está aí, cai quem quer. Aí no namoro o cara é grosso, o cara é bruto. O cara não tira o dinheiro do bolso para lhe pagar um picolé no meio da rua. Quando você casar, imagina como é que vai ser a situação. Aí vem o ditado, o golpe está aí, cai quem quer. Mas você fala assim, eu já caí no golpe. Agora, meu amigo, vamos orar a Deus e tentar o quê? E tentar resolver o problema. Mas é preciso reconhecer que nós somos falhos e que não existe essa ideia de uma pessoa perfeita. Sabe por quê? Que deve casar 2 pessoas, e já diz aí que os opostos se atraem, é porque aquilo que falta em mim, a outra pessoa pode o quê? Completar. Agora, o que eu não posso é casar e dizer assim, ó, eu vou casar e essa pessoa é perfeita, ela não vai errar e ela vai me fazer feliz. Pastor Gilmar Silveira me disse, Paulo, você não está casando para ser feliz, você está casando para fazer alguém feliz. E muda tudo, só isso. Quando eu quero que a pessoa me faça feliz, eu estou a tornando como se fosse uma escrava para fazer as minhas vontades. Quando eu quero fazer a minha esposa feliz, é eu que me sacrifico para que ela possa ser feliz. É diferente. Eu me dou ao invés de esperar que a outra pessoa faça tudo por mim. Então, está aí agora uma dica importante. Uma outra coisa que eu gostaria de passar para vocês. Valorize as qualidades do seu cônjuge. Valorize as qualidades da sua esposa, do seu esposo, e não foque apenas nos defeitos dessa pessoa. Porque nós erramos, mas todas as pessoas, mesmo sendo falhas e pecadores como nós somos, todas elas têm as suas qualidades. E se você focar em olhar a qualidade da pessoa, você vai provavelmente olhar com olhos diferentes. Mas quando você começa a olhar apenas os defeitos que essa pessoa tem, tudo que ela fizer, você vai achar ruim, porque você já está olhando apenas os defeitos. Essas dicas que eu estou dando aqui, elas servem não apenas para o casamento, mas se você colocar em prática para a vida, todas elas servem. A comunicação serve dentro de um setor de trabalho? Ajuda ou não ajuda? Quando alguém pede para poder fazer uma palestra em empresa, em escola, ou fazer um encontro pedagógico, e que a gente fala da importância da comunicação e do feedback, tem sido uma das maiores dificuldades das empresas. Falta de comunicação dentro da empresa. Se você acha que um erro que você cometeu no trabalho, você não tem que ficar atento para não cometer de novo. Tem patrão que tolera 2, 3 vezes o mesmo erro. Tem gente que no segundo, manda embora. Então essas dicas aqui, elas servem não só para o casamento, como elas servem também para a sua vida. Valorizar as qualidades da pessoa. No setor de trabalho tem gente com defeito e gente com qualidades. Eu procuro olhar sempre as qualidades das pessoas. E por isso, às vezes eu estou fazendo uma remoçãozinha para aqui, para ali, tiro alguém do lugar, coloco para aqui, vejo que o potencial dessa pessoa aqui pode ir mais além nessa situação. E assim a gente vai seguindo. E eu quero tocar minha penúltima dica para vocês. Não tente mudar o seu cônjuge. Isso aí vai evitar crises grandiosas no seu relacionamento. Tem pessoas que têm a tendência de querer mudar a outra pessoa e você não vai conseguir. Você vai ficar estressado, estressada, agoniado, agoniada, e você não vai conseguir, porque só tem uma pessoa que é capaz de mudar pessoas, e não é você. Pode ter certeza disso. É o Espírito Santo. Você não muda ninguém. E quando a pessoa está fazendo uma coisa, que talvez ele já vem lá da infância, ou ela já vem de longas datas, e você tenta mudar às vezes o jeito de ser da pessoa. Eu falo com a minha esposa que, graças a Deus,
ela não é uma pessoa ciumenta. Porque eu toda a vida fui uma pessoa extrovertida. Toda a vida fui uma pessoa, eu digo assim, da multidão, do público. Eu estou aqui, falo converso, estou aqui e desde 17 anos trabalho na igreja, também acionado, aquela coisa. Eu falo, graças a Deus que não é, porque você não ia conseguir mudar o meu jeito de ser. O que eu preciso é ver o que eu estou fazendo que está prejudicando o meu casamento e que eu preciso mudar essa atitude. Aí eu tenho que mudar. Às vezes uma atitude que eu tinha quando eu era solteiro, uma forma de vida quando eu era solteiro, depois que eu caso eu não vou querer ter mais essa mesma forma. Vou confessar uma coisa para vocês aqui, eu não sei se eu vou me arrepender um dia, mas eu vou confessar. Ainda mais que está sendo transmitido. Eu quando solteiro, se eu não fosse cristão, eu falo às vezes lá em casa para os meus filhos, se eu não fosse cristão, eu acho que eu seria um homem extremamente viciado em jogos. Porque tudo quanto é jogo eu me adapto. Se é dominó, bola, vôlei, já joguei baralho, dama, xadrez, tudo eu gosto. E quando solteiro, eu gostava de jogos. E principalmente futebol e dominó. Dominó, eu cansei de brincar de 6 da tarde às 6 da manhã. Era mais ou menos assim o nível que eu gostava. Aí quando eu casei, eu falei, eu preciso mudar. Porque desse jeito a mulher não vai aguentar, né? 6 da tarde às 6 da manhã. E aí eu mudei, passei a chegar em torno de 1h, 1h30 da manhã em casa. E às vezes ela enfesada lá, chateada, eu sem entender por que ela estava tão chateada daquele jeito. Saía, não ia às 6, aí a gente já saía umas 7h, 7h30 da noite. E aí quando dava 1h30, eu voltava para casa. Isso é vida de gente casada ou vida de gente solteiro? É vida de solteiro. Aliás, isso não é nem vida, para falar a verdade, né? Mas era uma coisa que eu gostava. E isso aí trouxe muitas desavenças. E ainda novo, com 20 anos de idade, casado. Então juntava a inexperiência de não saber lidar com o casamento, com não saber lidar com os problemas. Isso trouxe sérios problemas para o meu casamento. Então, tentar mudar a pessoa, o seu jeito de ser, é uma coisa. Agora, os meus defeitos, eu tenho que olhar e ver, se eu não mudar isso, o meu casamento vai acabar. Porque enquanto eu estava me divertindo, talvez tinha alguém em casa chorando, triste, amargurada com essa situação. Então, eu tenho que mudar agora, não só por mim, mas porque como eu casei agora, eu mudo para poder fazer com que a outra pessoa seja mais feliz. Agora, você já pensou se ela colocasse os pés na parede e dissesse assim, a partir de hoje você não pode mais sair para jogar dominó? Qual é a tendência natural do ser humano? Pois agora é que eu vou. Não é assim o ser humano? Você diz para o menino, não pula não, menino. O menino vai lá e pula. De onde você falou que não era para poder pular. Mas veja, não tente mudar a pessoa. Agora talvez uma boa conversa. E no livro Como Resgatar o Casamento, Resgata o Casamento, eu inclusive faço essas orientações que quando a pessoa está fazendo uma coisa errada, o bom é você, num momento de paz, tranquilidade, chegar para essa pessoa, principalmente as mulheres que sabem como é que faz a situação, e dizer assim, filho, eu sei que você gosta de brincar o seu dominó, mas sabe, eu tenho me sentido tão triste ultimamente com isso. Eu não estou falando para você parar, mas em algum momento pense em como estão os meus sentimentos, como isso tem me ferido por dentro. Não estou falando para você largar não, mas pare para pensar isso. Aí deixa isso na cabeça do peão lá um pouquinho. É melhor desse jeito ou você botar o pé na parede e dizer que ele não vai mais? Qual o jeito que você acha que pode ter mais resultado? Talvez o camarada seja de dura cerviz, coração endurecido, mas o método esse é muito melhor. Você tentar chegar pelo coração do camarada e não chegar de voadora, como diz o ditado popular. Então, essa é uma maneira boa de se resolver as coisas. Não tente mudar a pessoa, os seus traços, o seu caráter.
a menos que seja um mau caráter, aí você vai conversar, mas orar a Deus para que o Espírito Santo possa fazer a obra na vida dessa pessoa. E por fim, minha 8ª dica para você hoje, e para você que está me assistindo em casa também: faça de seu casamento uma prioridade para você. Seu casamento é prioridade? Quando alguém me procura querendo ajuda, olha, às vezes vem uma outra pessoa, normalmente não vem a mesma, às vezes vem uma outra pessoa dizendo assim: Paulinho, tem uma amiga minha que está passando um problema assim, assim, teria como tu bater um papo, fazer uns atendimentos com ela? Aí eu pergunto: ela quer? Porque às vezes a amiga está procurando ajuda para quem não? Para quem não quer. E quando a amiga chega, eu pergunto: teu marido está querendo? Não. Então a sua luta sozinha vai ser muito maior. Mas o seu casamento é prioridade para salvar? Você quer realmente salvar o seu casamento? Até que ponto você está disposto ou disposta a se sacrificar um pouquinho mais para poder salvar o seu casamento? O que é prioridade para você? Ontem, a educação adventista completou 125 anos no Brasil. E nós comemoramos ali na escola, junto com todos os servidores. E eu, em algum momento, parei ali para conversar com eles sobre prioridade. O que é prioridade na sua vida? Prioridade é a capacidade que você tem de colocar algo muito importante, como primazia, em primeiro lugar na sua vida. Ou pelo menos você organizar as coisas por uma ordem em que você possa dizer: isso aqui vem primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí a minha pergunta é: numa ordem de 10 coisas que existem na sua vida, entre trabalho, lazer, igreja, leitura da Bíblia, comunhão com Deus e uma série de outras coisas, em que lugar está o seu casamento? Você pode pensar assim: meu casamento está numa crise tão grande. Mas eu pergunto, diante da crise, você ainda quer restaurar? Você ainda quer mudar? Você ainda quer ser feliz no seu casamento? Você quer que ele seja restaurado? E algumas pessoas podem dizer assim: não vai mais dar certo, não vai conseguir, porque o amor acabou, houve uma traição, essa pessoa não muda, é um vício que não acaba mais nunca. São coisas que eu escuto de alguns casais que passam por problemas semelhantes a esse. Mas a minha pergunta continua sendo a mesma: você tem como prioridade ainda salvar o seu casamento? Porque se você tiver como prioridade salvar o seu casamento, você vai ter um aliado muito forte, que tem como prioridade salvar casamentos. E esse aliado é Deus. Se tem uma coisa que Deus tem prazer em salvar, casamentos. Por mais difícil que seja a situação, ainda há oportunidade, ainda há jeito de restaurar um casamento. Eu estou convivendo já separado, eu não convivo na mesma cama, já não existe mais amor, ainda dá para restaurar, eu digo para você. Não existe mais nem sequer intimidade sexual, ainda dá para poder restaurar. Me traiu, está com outra mulher lá não sei aonde, ainda dá para restaurar. Por que que dá? Porque casamento ainda é uma prioridade de Deus. E se você colocar como prioridade, você vai ter o auxílio de Deus para poder restaurar o seu casamento também. Se você não quer que o seu casamento entre em crise, ou se ele entrou em crise, você precisa agora colocar como prioridade as coisas na ordem correta. E qual é a ordem? Casamento em primeiro lugar? Não. Se você quer salvar o seu casamento, eu vou lhe dar a ordem correta de pelo menos 3, 4 coisas aqui, para você alinhar e você salvar o seu casamento. Primeira coisa, coloque como prioridade na sua vida o seu relacionamento com Deus. Se você se relaciona com Deus, se você se acerta com Deus, é mais fácil você acertar com a sua esposa ou com seu esposo. Eu tenho um programa para casais em grupo. Esse
eu fazia de uma forma diferente e agora vou trazer em um novo formato. E nesse formato eu estou agora construindo uma jornada espiritual para casais, uma jornada de 40 dias, onde a ideia dessa jornada, eu estou falando para vocês aqui em primeira mão, a ideia dessa jornada é fazer a pessoa, o casal, a pessoa que quer salvar o casamento, a ter primeiro o seu encontro com Deus, se realinhar com Deus, e através desse realinhamento com Deus, do encontro com Deus, encontrar consigo mesmo, para poder encontrar-se agora com o seu casamento. Um programa para 40 dias. Então a ordem das prioridades, coloque Deus em primeiro lugar. E aí você vai colocar a sua família em segundo lugar, seu casamento em segundo lugar, para depois colocar o trabalho em terceiro lugar. Queridos, se você tira Deus do lugar que era para ser, você nunca mais arruma as coisas do jeito que tem que ser. Para que o seu casamento seja uma prioridade na sua vida, você precisa colocar Deus como prioridade. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu não sei qual é a situação do seu casamento, não sei se você está em crise, ou se no seu casamento você passa apenas alguns problemas. Se for problemas, eu aconselho a você, encare de frente. Veja qual é a dificuldade que você está tendo. Olha, minha dificuldade é a comunicação, é a sexualidade. A dificuldade da gente está aqui no lado financeiro. Nossa dificuldade está na criação dos filhos. Nossa dificuldade está no envolvimento com a família alheia que está aqui intrometendo na nossa. Aqui está o nosso problema. Então identifique o problema, encare e identifique. Agora que você identificou o problema, você vai pensar, o que causa isso aqui agora? Por que a gente está nessa situação financeira? Por que a gente não se acerta na criação dos filhos? Por quê? E descubra a causa do problema. E agora que você descobriu a causa do problema, sobre a orientação do Espírito Santo com a sua esposa, pergunte, o que podemos fazer para melhorar? E selecione ali pelo menos 6, 7 alternativas para poder melhorar. Dessas 6, 7, depois você vai separar pelo menos 3 e dizer assim, vamos começar por essas 3 aqui agora. A gente está devendo demais, a gente está endividado. Por quê? Porque compramos demais sem pensar. Agora já está devendo, o que a gente vai fazer? Pagar. Para a gente pagar, tem que fazer o quê? Vamos cortar alguns gastos. Vamos ver aqui, o que a gente corta? Vamos cortar isso, isso e isso. E dentro de um prazo de 4, 5 ou 6 meses, a gente vai estar com as coisas alinhadas. Se não parar para fazer isso, não resolve. Mas essa prioridade só vem para o casamento. Se você tiver uma prioridade, ter um relacionamento com Deus. Que Deus nessa noite nos abençoe. Que possa guardar não só a mim, mas a cada um de vocês. Que cada casal aqui possa estar amparado sobre as mãos poderosas de Deus. E que você possa dizer, como muitas pessoas já têm dito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o meu casamento não vai ser destruído, porque é um presente de Deus. Ainda que esteja em crise, ainda que esteja em dificuldade, ainda há solução, porque Deus tem o seu casamento como uma prioridade nesse momento. Que Deus te abençoe.